Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Wallace Rodrigues, sou engenheiro da computação e trabalho como desenvolvedor back-end aqui em Portugal. E no vídeo de hoje nós vamos ter uma aula a respeito de Go, uma linguagem feita pela Google que já está no mercado há bastante tempo, mas ela tem ganhado mais espaço agora e eu acho que é bem interessante a gente aprender um pouco dela. Minha primeira linguagem de programação foi C, uma linguagem estruturada e compilada. Então C é muito parecido com Go, o que me chamou a atenção para estudar um pouco a respeito de Go, porque eu pensei, pô, a curva de aprendizagem para o meu caso vai ser um pouco menor, porque eu já sei programar em C. Então, Go me chamou bastante atenção por ser uma linguagem com alto desempenho, por ter um paradigma diferente daquilo que a gente está acostumado a desenvolver, daquilo que a gente vê no mercado com Java, com TypeScript, com outras linguagens que são orientadas a objeto, linguagens que têm um paradigma diferente. Então, Go é bem interessante, eu acredito que você vai gostar bastante. O nosso objetivo hoje é ter uma aula prática de Go, explicar alguns conceitos como ponteiro, o que é um ponteiro, te mostrar como é que a estrutura um código simples, um algoritmo simples. A gente não vai utilizar uma arquitetura de projeto muito robusta, porque o objetivo é um projeto simples para que você entenda as sintaxes básicas de Go e que você consiga desenvolver o seu primeiro projeto sem muito esforço e que você consiga entender o que você está fazendo de fato do começo ao fim. Então, nosso objetivo é desenvolver um projeto simples de compressão de arquivos. Nós vamos utilizar como teste um PDF qualquer, alguma coisa, e nós vamos comprimir esse arquivo e simular aí como é que funciona um IRA da vida, um compressor, utilizando um algoritmo específico de gzip. Existem outras formas de fazer compressão, mas nós vamos utilizar essa específica. Uma das vantagens do Go é justamente as bibliotecas que ele fornece. Você não precisa estar instalando diversos pacotes externos, né? Porque o próprio Go já te oferece uma estrutura muito robusta para desenvolver as suas aplicações. Então a gente vai direto ao ponto e vamos ver como desenvolver uma aplicação em Go. E o primeiro passo, obviamente, é instalar. Tá aqui a forma de instalar o Go, é muito simples, é tranquilo. Você vai acessar o site go.dev/doc/install e vai procurar de acordo com o teu sistema operacional, vai vir aqui em download e aí ele vai abrir uma página com todas as opções, ok? Aqui a gente tem Windows, tem Mac com o chipset da própria Apple, a gente tem o Mac com o chip da Intel, a gente tem Linux, tem outros aqui, então você pode vir aqui, fazer o seu download, fazer a instalação do Go na sua máquina, vai ser bem tranquilo. E aqui ele mostra os comandos para você ver se de fato foi instalado na tua máquina, ok? Então depois de instalar é importante reiniciar o terminal sempre para garantir que de fato foi instalado. Então é bem simples a instalação, é o site oficial, ok? Não vá fazer tutorial de instalação no ChatGPT, faça como os antigos maias, incas e astecas, venha na documentação oficial, siga o passo a passo e instale na sua máquina. E depois de instalado, nós vamos para o VS Code. E aqui nós vamos iniciar o nosso código aqui no VS Code, tá? Cria uma pasta qualquer, primeiro a gente vai abrir aqui o nosso terminal, criar um terminal novo, e aí você vai fazer o seguinte, você vai validar se de fato o Go está instalado. Basta fazer isso, Go version, ok? E aqui eu vi que o Go versão 1.23.4 está instalado na minha máquina, você precisa garantir que ele está instalado. Você pode também fazer o seguinte, dar um Go help aqui. Você vai ver alguns comandos, como é que faz cada coisa. É interessante para você se ambientar, se é a primeira vez que você está utilizando a linguagem. Por exemplo, aqui a gente tem o Go build, que é um dos principais comandos que você vai utilizar para gerar o binário. Uma linguagem compilada, primeiro você vai gerar o binário e depois executar esse projeto. Então você tem diversos comandos aqui que você pode estar utilizando. Vai ser bem interessante você testar um pouco. Eu vou dar até um zoom aqui para ficar melhor de ver a minha tela, para ficar um código maior e ficar mais fácil. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um arquivo, então a gente vai vir aqui File, New File, ok? Do tipo texto, um arquivo qualquer, já vou chamar de compress.go, salvou, e agora a gente vai iniciar o nosso projeto. E a primeira coisa que você utiliza tanto em C quanto aqui no Go é definir a nossa função principal. Ok, nós vamos importar um pacote package main, que nós vamos identificar para o projeto que esse aqui é um arquivo que vai ser compilado junto com todo o projeto. E sempre que a gente utiliza o package main para iniciar um projeto, para iniciar algo, esse arquivo ele vai ser executado a partir da função main. Todo projeto, todo programa feito em Go ou feito em C, ele vai se iniciar a partir da função main. Então você vai ter que criar aqui func main, que é da mesma forma como a gente faz no C. Ok, você criou aqui sua função main, então o código ele vai ser executado a partir daqui. Você vai poder criar outras funções aqui também, não é um problema, mas ele vai executar a partir da main. Então a gente vai criar aqui a compress file, por exemplo, onde a gente vai fazer o processo de compressão do arquivo.
A gente vai fazer aqui também, vou colocar maiúsculo aqui, compress file e decompress, tá certo? Decompress file, ok? Então, as duas funções que nós vamos fazer e a função main para poder iniciar o nosso projeto. Antes da gente iniciar propriamente, eu quero discutir algum conceito aqui do Go especificamente para que você entenda melhor a linguagem. Por exemplo, quando a gente vai declarar uma variável em alguma outra linguagem, uma linguagem orientada a objeto, uma linguagem que não utiliza termos como ponteiro, por exemplo, existem alguns nuances que são um pouco diferentes. Por exemplo, aqui nós vamos declarar uma variável chamada x, uma variável qualquer, e aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciá-la como 10. Esse é um exemplo que eu quero explicar o conceito de ponteiro. Primeiro aqui a gente utilizou dois pontos igual. Por que a gente utilizou dois pontos igual? Porque nós estamos inicializando a variável e atribuindo valor ao mesmo tempo. Porque se eu quisesse só inicializar a variável sem atribuir valor, eu ia criar uma variável do tipo x e eu ia dizer que ela era um inteiro. Então aqui eu criei a variável, ok? E não atribuí valor. Eu disse qual é o tipo dela. Só que aqui, como eu já estou criando e atribuindo valor, automaticamente o tipo é imputado nessa variável de forma automática, ok? Porque eu já estou atribuindo esse valor e ela é desse tipo de forma automática. Só que aí, o que acontece? A gente vai para o conceito de ponteiro. Então eu vou declarar um ponteiro. Para declarar um ponteiro, eu vou criar ele e ele vai ser do tipo x, ok? O que eu fiz aqui agora para vocês? Eu tenho que botar aqui porque eu estou atribuindo valor, ok? Porque eu estou inicializando e atribuindo valor. E aqui esse e comercial, ele está indicando o quê? Que eu estou passando para a variável ponteiro, para o ponteiro, né? Eu estou criando um ponteiro, eu não estou passando o valor de x, eu estou passando o endereço de memória cujo valor de x está armazenado, ok? Existe uma diferença entre passar o valor, passar o próprio 10 e passar o endereço de memória onde está armazenado aquele valor. Então, o ponteiro é isso, é você passar para aquela variável, não o valor da outra variável, mas o endereço de memória onde está atribuído. Por quê? O que isso significa? Aqui embaixo, se eu fizer ponteiro igual ponteiro mais, sei lá, ponteiro mais, vou usar o outro teclado, mais 20, ou então ponteiro igual a 20. Vamos declarar aqui ponteiro igual a 20. Ponteiro igual a 20. Eu atribuí que o ponteiro é igual a 20. Só que o que é o ponteiro? É o endereço de memória da variável x. Então, se eu alterei o endereço de memória da variável x para 20, a própria variável x passou a ser 20. Se eu der um print aqui, nesse local aqui, e eu printar o valor de x, ele seria igual a 10. Agora, aqui embaixo, o valor de x, ele é igual a 20. E veja que eu não alterei o valor de x propriamente, diretamente. Eu não utilizei a variável x para atribuir 20, mas eu alterei através do ponteiro. Eu alterei o endereço de memória que estava armazenado aquele valor. Então, automaticamente, se eu alterei o endereço de memória que estava armazenado o valor, eu alterei o próprio valor da variável x. Ok? É só para que vocês entendam como é que funciona essa questão do ponteiro, ok? Então, se eu for passar, por exemplo, para compress file aqui, e se eu passasse só x, por exemplo, eu estaria passando o valor de x para fazer leituras e etc. Mas e se eu quiser alterar x dentro da função compress file? Eu deveria passar o ponteiro, porque aí eu vou ter o endereço de memória que o valor de x está armazenado e eu vou poder alterá-lo e aí sim a variável vai ter a sua alteração de valor concluída. Por que eu expliquei isso? Só para que você entenda esse conceito de ponteiro, como é que funciona numa linguagem estruturada, é igual em C. C também tem isso e eu vim do C, então eu já tinha essa compreensão. E se você ainda não tem essa familiaridade, estuda um pouco de ponteiro, entenda como é que funciona isso, entenda melhor como é que é esse novo paradigma, leia um pouco mais a respeito dos conceitos antes de propriamente, né, se aventurar dentro da linguagem. Mas isso é só para você entender o conceito de ponteiro de forma clara. Vamos apagar tudo aqui. E agora a gente vai para a nossa implementação propriamente dita, para a nossa função. A gente vai fazer alguns imports. Vamos fazer um import. Essa é a sintaxe, ok? É bem simples, é bem tranquilo. A gente vai utilizar alguns casos. O primeiro dele é o buffer, ok? Isso aqui é para leitura de buffer, o nome é bem sugestivo. A gente vai fazer uma leitura de buffer para poder capturar as entradas do terminal aqui do usuário, para a gente poder interagir com o usuário dessa forma. A gente vai utilizar o compress.gzip. O compress.gzip, ele é para compressão de arquivo, né? Do tipo gzip, como o próprio nome fala. O fmt, a gente vai interagir com o usuário para poder fazer no terminal tanto leitura quanto print, ok? De strings simples, essa diferença é importante. .io, .os, .os é para manipulação de sistema operacional e .strings. O .io é input e output, ok?
e strings. E só para não perder o costume, né? Antes de qualquer coisa, nós vamos fazer o seguinte aqui. Para iniciar o nosso projeto, para iniciar a nossa primeira ação dentro do Go, a gente vai fazer um fmt print, ok? Print ln. Você pode usar só print, ok? Print ln quer dizer que ele vai ter uma quebra de linha depois da execução. Então, só para não, né, não dizer que a gente não fez, né? Olá, mundo. Só para garantir e manter o... Eu limpei uma linha limpa, mas tudo bem. Só para garantir que a gente vai seguir nossa aprendizagem de forma tradicional, né? Então, nossa primeira execução vai ser um Olá Mundo. E aí, para você fazer o build, você lembra lá que você tem o Go Help. E no Go Help, você viu aqui que você tem o build. Então, a gente vai usar justamente o build. A gente vai usar Go Build e o nome do nosso arquivo, que é compress.go. Expected na linha 3, não tem um. Na linha 3. Ok, a sintaxe é diferente. Eu coloquei essa vírgula aqui, porque eu tô acostumado com JavaScript, né? Mas não tem. Interessante, bom que já fica o erro registrado para você entender como é que faz. Ok, a gente está importando e não utiliza, a gente só está utilizando por enquanto a FM. Então eu vou apagar aqui só para a gente poder gerar. Só para a gente poder gerar e vocês verem. Ok, geramos aqui o arquivo binário, você pode entrar aqui, a gente não vai conseguir... Ok, geramos aqui o arquivo binário, ok, do nosso projeto. Você pode, por exemplo, pegar isso aqui e entregar para alguém usar o teu projeto. E para executar, /compress, ok? E aí, olá mundo, tá aqui, ó, olá mundo. Nosso projeto está executado. O que a gente fez foi de fato aquilo que saiu aqui no terminal. Então nós temos nosso olá mundo. Agora a gente vai construir o nosso projeto de verdade. Vou dar Ctrl Z aqui, recuperar as minhas bibliotecas, minhas libs que eu importei. A gente vai começar primeiro captando informações do usuário. O que a gente vai fazer? Qual é o objetivo do nosso projeto? A gente vai fazer um compressor de arquivos. Eu vou até colocar um arquivo aqui, para a gente poder comprimi-lo e fazer justamente essa redução de tamanho. Esse é o objetivo. Então a primeira coisa é, a gente vai fazer um reader, porque aqui a gente tem o buffel, ok? A gente vai utilizar o buffel para poder ler o teclado do usuário e primeiro entender o que o usuário quer. Então buffel, e aí o buffel tem algumas funções, né? E uma delas é new, é com N maiúsculo, new reader, ok? E o que eu vou ler? Aqui é uma nova leitura. Você está pegando o buffer e você vai fazer uma nova leitura. Mas o que você vai ler? Você vai ler o sistema operacional e do sistema operacional você vai ler a entrada do teclado, ok? A gente vai fazer uma leitura do teclado do usuário aqui, né? Do terminal onde está executando e nós vamos ver o que o usuário está digitando e tratar isso de alguma forma. E aí a gente vai fazer o seguinte: com quanto tempo a gente quer ficar lendo o teclado do usuário? O tempo todo, enquanto o produto estiver executando, nós queremos que esse produto ele vá captando as informações de entrada do usuário, ok? Então aqui a gente tem o nosso for, e aí a gente vai passar alguns comandos para o usuário. Iniciamos o nosso projeto, a gente vai passar alguns comandos para o usuário. A gente vai usar o fmt que a gente utilizou ainda agora e print ln, ok? Por que print ln? Para quebrar a linha. E aí a gente vai fazer o seguinte, que é mera estética, botar aqui só para poder, né? Só para poder ter uma estéticazinha no terminal, informe a opção desejada. E aí, opa, e aí faz isso. Automaticamente ele já vai quebrar a linha, porque a gente está utilizando o print ln, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar aqui o print ln e a gente vai dar opções para o usuário. Quais são as opções? Opção 1, a gente vai comprimir. Opção 2, a gente vai descomprimir. Opção 3, a gente vai sair. Ok? Essas são as opções que o usuário tem. Ok? Então, a gente vai... Quando executarmos isso aqui vai ser jogado para o usuário. Ok? Então, você pode vir aqui e fazer esse teste, gerar o builder novamente. Novamente, as libs aqui a gente não está utilizando. A gente está utilizando o buffel. O compress a gente não está utilizando. O FM a gente está utilizando. O IO não. O ES sim e o string não. Então, ok, vamos para essas. Vamos tirar e vamos deixar aqui sem. Só para a gente testar. Ok. Declared, mas ok. Read nunca é utilizado. Então, porque a gente ainda não leu, a gente só está expondo para o usuário. Ok. Quando eu apaguei aqui,
automaticamente essas outras duas aqui não são usadas. Novamente, eu só quero mostrar para vocês. Mas se bem que aqui é só um print, então se é só um print, vocês já viram o print anterior, então não vai alterar muito. O que a gente precisa? Aqui vai ficar rodando o tempo todo, expondo isso aqui. É só um print. O que a gente precisa fazer? Capturar essa informação que o usuário digitou. Então aqui, diferente da declaração que a gente fez aqui com igual, com dois pontos iguais, para inicializar e declarar valor, aqui a gente já vai declarar sem valor. A opção que o usuário digitou, que vai ser do tipo inteiro. Por quê? Vai ser 1, 2 ou 3. Vai ser do tipo inteiro. Então, basicamente é isso. A gente não tem atribuição de valor aqui. E como é que a gente captura o valor que o usuário digitou e passa para dentro dessa variável opção? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o FMT, ok? Scan LN, que a gente tem o print, que vai inserir informações no terminal, e o scan, que vai remover informações do terminal. E aqui a gente vai passar o ponteiro opção, e não a variável opção, porque se a gente passa a variável opção, a gente vai passar o valor da variável, e a gente quer que o scan altere o valor de opção. Então a gente passa o ponteiro, que vai ter a referência de memória, e aí a função fmt.scan vai alterar essa alocação de memória específica aonde o valor de opção está setado. Então a gente vai ter com que o opção tenha um novo valor, ok? Então passa-se aqui o ponteiro, ok? Só para que vocês entendam essa questão do ponteiro. Agora a gente tem a opção e a gente pode printar aqui a opção que o usuário digitou, ok? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um switch, ok? Para que a gente entenda, baseado na opção do usuário, ok? Eu vou copiar as chaves, porque meu teclado não funciona a chave. É um problema que eu tenho que resolver. Então, baseado na opção do usuário, a gente vai ter os cases, ok? A gente vai ter o case 1, o case 2 e o case 3 e o default, ok? No default, o que a gente vai fazer aqui no default? No default a gente vai imprimir alguma coisa aleatória, tipo assim, sei lá, a pessoa digitou alguma coisa errada e aí foi opção inválida. Vamos colocar aqui a opção inválida no default. E aí, deixa eu apagar aqui. Opção inválida. Então a gente tem um switch. Espero que você saiba já o que é um switch, o que é um for. Então aqui a gente tem um for, um loop, ok? E a gente tem um switch que vai alternar baseado na opção que o usuário escolheu. Se ele escolher a opção 1, vai na 1, na 2, na 3 e etc. Ou se ele botou um número inválido, vem para default. Okay? Aqui na 3, a gente vai só copiar isso aqui e a 3 vai ser sair do programa. Sair do programa, e lembre-se, a gente está dentro de um for rodando aqui, capturando tudo sempre. Então, se a gente vai sair dentro do programa, a gente pode dar um return aqui, ok? Eu sempre penso em botar ponto e vírgula. Então, aqui no case 1 e o case 2 é onde a gente vai fazer comprimir e descomprimir. Então, aqui no caso do case 1, a gente vai botar aqui ponto fmt, a gente vai pedir informações de novo do usuário. Que informações? Informe o nome do arquivo. Informe o nome do arquivo, ok? Então, primeiro a gente perguntou o nome do arquivo, e aí a gente vai fazer algo similar ao que a gente fez aqui, ó. A gente capturou através do scanln a opção que a gente queria, certo? Só que agora a gente não vai utilizar o scanln, por quê? A gente vai utilizar o reader, que foi o que a gente fez de leitura do buffer. Por que a gente vai utilizar o reader aqui? Porque o scanln, ele tem alguns problemas de leitura, strings complexas, com arroba, espaços, underscore, algum tipo de caractere especial. O scan provavelmente não vai, ele vai lidar, mas ele trata isso de uma outra forma. Ele vai retornar um vetor com cada item em uma posição, se a string tiver espaço, por exemplo. Então a gente vai utilizar uma que consiga lidar com isso de forma mais complexa. Então a gente vai declarar uma variável chamada input file, ok? Que é o arquivo justamente. E aqui, agora aqui a gente vê outra coisa interessante que é específica do Go, é isso aqui, ó. Aqui, o que eu estou fazendo? A gente vai usar o reader, ok? Eu já vou explicar isso para vocês. E aí, reader.readString, ok? A gente vai fazer uma leitura de string. Em que momento? A gente vai ler até o usuário digitar isso aqui, ó. Até o usuário digitar /n. O que é o /n? Um enter, uma quebra de linha. Então, a gente vai fazer um reader, ok? Aqui a gente criou que o reader é o quê? A leitura do buffer, ok? Que tem aqui no teclado. Então, enquanto estiver entrando informações do teclado, isso vai para o nosso reader. Ele vai ler até quando? Ele vai ler essa string
até ocorrer quebra de linha. Mas por que eu fiz isso aqui no começo? Isso aqui a gente já explicou, declaração de variável e atribuição de valor, mas por que eu botei input file, vírgula, um underscore aqui, um underline? Input file é justamente isso, a entrada que eu obtive ali, o arquivo de entrada, porque a gente pediu o nome do arquivo. Então aqui tem justamente isso. E o segundo parâmetro que a função readString retorna é um erro. Só que aqui o erro não importa pra gente, porque a gente está lendo essa string. Então, assim, se você quisesse fazer um tratamento de erro, você poderia vir aqui, colocar uma variável erro, fazer um if embaixo, tudo bem, entendeu? Mas a gente precisa colocar isso para dizer que a gente não vai tratar essa segunda variável. Se a gente coloca só uma, vai dar errado porque a função retorna duas. E o Go vai te exigir que você trate essa outra, ok? Então, vírgula, underline aqui justamente para tratar essa segunda variável. E aí a gente vai fazer outra coisa, a gente vai pegar esse input file que a gente recebeu, e aí lembra que aqui em cima a gente tinha importado o strings? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai importar o strings e a gente vai utilizar o strings para poder fazer um trim space. E o que o trim space faz nesse nosso input file? Ele vai remover espaços do começo e do fim. Caso a pessoa venha aqui, digite um espaço sem querer, digite o nome do arquivo não começa com espaço, mas ela digitou um espaço sem querer, e aí a gente vai acabar fazendo isso para poder tratar essa informação de forma mais precisa. Beleza, a gente já tem um arquivo de entrada. A gente vai fazer a mesma coisa para o arquivo de saída. Então a gente precisa que ele informe o nome do arquivo comprimido, ok? E aqui a gente vai botar um lembrete que ele tem que ser .gz, ok? Só para o nosso usuário saber que o arquivo de saída ele tem que ser desse tipo. E aí a gente vai fazer um output file, ok? Mesmo esquema, vírgula, underscore. Aqui, ó, podemos até copiar aqui para não ter que ficar, ok? E aqui, mesma coisa, um output. Então aqui a gente tem o nosso menu estruturado, ok? Mas aí a gente vai fazer um primeiro tratamento de erro aqui. Qual vai ser o tratamento de erro? Não precisa disso. Eu sempre confundo um pouco com a sintaxe do JavaScript, normal, né? Do TypeScript, JavaScript, você está em diversas linguagens, acaba acontecendo. Que você tem o nosso erro, ele vai ser atribuído a partir da função compressFile. Como é que a gente criou aqui? CompressFile, tá certo, né? A partir da função compressFile, e para compressFile a gente vai passar o input file, ok? E o output file, ok? Então a gente está atribuindo o valor da variável erro. A gente poderia ter feito isso aqui fora também, mas ele pode ser já direto aqui no if, ó. E aí a gente vai fazer o quê? Se o erro ele for diferente de nil ou de null, né? Porque não sei se você veio do JavaScript, se você veio de alguma outra linguagem, mas se ele for diferente de nil, que seria lá o nosso null no JavaScript, então quer dizer que o erro existe, se ele é diferente, né? O erro vai vir dessa função e depois que ele chegar aqui ele foi atribuído, a gente valida no if. Esse erro ele é diferente de nil. Se ele for diferente de nil, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um fmt, println, e aí a gente vai erro aqui, botar aqui dois pontos, e aí a gente vai passar a variável erro e vai printar para o nosso usuário, ok? Esse é o processo que a gente vai fazer para poder comprimir o arquivo. E a gente vai copiar isso aqui e colar aqui embaixo, porque agora é a mesma coisa, só que é para descomprimir, ok? Informe o nome do arquivo de descompressão, ok? E aqui a gente vai depois informe o nome do arquivo descomprimido, ok? É basicamente isso, output, mesma coisa, tratamento de erro, aqui não é compressFile, aqui é descompressFile, ok? Que a gente vai tratar isso. Então, aqui a gente já tem o nosso código bem encaminhado, a gente já tem nosso sistema de chamadas para essas funções, ok? Então, descompressFile e compressFile tá aqui. Só que aqui, ó, recebe duas variáveis, ok? E a gente não tá tratando nenhuma aqui, então a gente vai ter que passar agora para essas funções. O nosso menu já tá ok, a gente vai só declarar aqui no decompress e no compress, só para que a gente consiga executar de fato o nosso projeto aqui antes de partir para implementação do compress e do descompress, ok? Então a gente vai botar aqui input file, vírgula, output file, e as duas são do tipo string. E o que essa função retorna? Retorna um erro, ok? A gente vai retornar um erro, as variáveis são do tipo input e output, e é basicamente isso. Vamos ver se a gente consegue. Provavelmente não, porque a gente não está retornando nada ali, então a gente não vai conseguir.
vai dar erro no build, ok? Vamos resolver erro por erro. Nosso primeiro erro, compress go, linha 10, miss return. Linha 10, miss return, a gente pode botar aqui um return, uma string qualquer, erro, só pra gente... Ok? E aqui, linha 28. Não posso usar barra N. Eu não posso usar barra N porque eu estou utilizando aspa dupla. Se eu utilizar aspas simples, eu acredito que esse problema ele não vai existir. Vamos lá. Ok. Ok, não posso. Tem que ser um erro de fato, então vamos colocar new. É do tipo erro, não do tipo string. Aí foi burrice da minha parte. Ok, tá gerado o nosso aqui, conseguimos corrigir os erros. Isso faz parte de um processo de programação. Se você tá programando e você não se depara com erros, provavelmente você não tá programando. Ok, quem programa sabe que faz parte. E aqui a gente tem o nosso projeto executando. Comprimir, descomprimir e sair. Então, se eu seleciono a opção 1 e dou Enter, informe o nome do arquivo. Meu arquivo é o teste.pdf. Informe o nome do arquivo comprimido. Vai ser teste-c.pdf. E aí deu aquele retornou, porque aqui a gente não fez nada, né? Nossa função deu certo, que retornou new. Quando retorna new, não entra dentro desse if. E não entrando dentro desse if, o for só continua. A gente não fez nada. Então até aqui o nosso código está certo. O que falta agora de fato é comprimir o arquivo e descomprimir o arquivo, ok? Então vamos quebrar a execução aqui. Tá fluindo bem, nosso código tá já caminhando. O Go é muito interessante, me lembra muito C, né? Para mim que aprendi em C, assim, me lembra muito C. Então é bem legal. E aí o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse nosso arquivo em file, ok? Erro também. Aqui a gente vai tratar, né? Lá no outro caso a gente botou um underline aqui justamente para não tratar, mas aqui a gente vai tratar. Sistema operacional, vamos abrir, ok? E o que a gente vai abrir? Input file, o arquivo que a gente recebeu para ser comprimido, a gente vai abrir e transpor ele aqui para dentro dessa variável. E aí a primeira coisa que a gente faz aqui é justamente tratar, né? Porque vai que esse arquivo que a gente está tentando abrir, ele não existe. Ou sei lá, o nome está errado, qualquer coisa do tipo. Então a gente vai ter que tratar ele aqui e retornar o quê? Um fmt.erro. Por quê? Porque a gente declarou aqui que o retorno dessa função é do tipo erro. Então a gente tem que retornar um erro ou um nil, ok? Que aí é padrão do próprio Go para poder fazer essas exceções, ok? Então, erro ao abrir o arquivo. Que arquivo? O input file, ok? Então a gente pegou o arquivo aqui. Utilizando o sistema operacional, a gente já fez uma abertura aqui nesse arquivo e vamos ver, OS está aqui, está importado. Então, os.open, está tudo aqui, fizemos a primeira coisa. E aí, depois que fizemos essa validação, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um deffer aqui. O que isso vai fazer? Quando todas as execuções dessa função serem executadas, isso aqui vai executar, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um infile.close. Quando isso aqui vai executar? Quando toda a função for executada. Então, depois que nós fizemos todo o sistema, toda a compressão do arquivo, esse arquivo vai ser fechado, mas somente no final da execução, ok? Isso é interessante. Então, o Go te dá alguns recursos interessantes para situações mais complexas. Então, a gente vai utilizar agora o gzip, que a gente ainda não tinha utilizado aqui, que era o compress/gzip, ok? Eu continuei colocando vírgula, ok? Então, tirem essa vírgula. Vou colocar um gzip reader aqui, é o nome da variável, ok? Aí, erro. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o gzip, que é justamente esse sistema de compressão, e a gente vai fazer o quê? A gente vai ler esse arquivo em file. Porque uma coisa foi, a gente abriu ele com o sistema operacional e agora a gente vai passar ele para a biblioteca de compactação. E aí a gente vai copiar novamente isso aqui, ó. Só para a gente mostrar que deu erro nesse caso específico. Então a gente vai conseguir identificar aonde deu erro e aonde não deu erro. Então erro ao criar o leitor gzip, ok? Uma coisa que faltou aqui, ó, foi o seguinte: isso aqui, que é para indicar que essa variável aqui vai ser impressa aqui. Uma coisa que eu esqueci de colocar é aqui
é erro. Então, o erro que foi gerado aqui é impresso aqui, esse novo erro é impresso aqui, ok? Então, a gente abriu o arquivo a partir do sistema operacional, passamos isso para o leitor gzip para poder justamente fazer essa compressão. E aí, o que a gente vai fazer? Novamente, def aqui, e vai colocar o gzip reader para fechar ele, porque senão vai ficar com o buffer aberto aí, e a gente fecha ele novamente quando a função finalizar. A gente vai pegar o output file, então a gente só vai botar out file, porque output file já é o nome da variável que a gente está recebendo aqui. E aí o que a gente vai fazer? Erro, e a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, ó. Ok? Só que, em vez de a gente dar um open, esse arquivo não existe, a gente vai dar um create, ok? Então a gente vai pegar o output file que a gente criou aqui, vai colocar aqui, e a gente vai dar, aqui nesse caso a gente fez um open, por quê? Porque o arquivo já existe. Então aqui embaixo a gente vai dar um create para criar esse arquivo com esse nome específico aqui. E aí a mesma coisa, tratamento de erro aqui, ó, mesmo esquema, erro ao criar arquivo compactado, ok? Colocando os erros em português, enfim, você faz do jeito que você quiser, meu amigo. E aqui novamente a gente vai fazer a mesma coisa, def.outfile.close, ok? Então a gente está quase terminando a nossa função. A primeira variável não importa, o retorno, o que importa é o erro. Por que o que importa é o erro? Porque a gente vai fazer o seguinte, io.copy, aqui eu tenho io, não tenho io, io.copy, nós vamos fazer o quê? Esse aqui, o io é de input e output, então nós vamos fazer uma cópia do arquivo outfile, e aí nós vamos fazer uma cópia do arquivo outfile baseado em qual? No gzip reader, porque quando a gente fez o gzip reader aqui no infile, a gente criou um arquivo compacto, ok? Utilizando o algoritmo gzip, o algoritmo de zipagem e de compactação. Erro ao comprimir o arquivo, ok? Tem um erro aqui, o erro de lógica, porque vamos lá. Criamos aqui o infile, open, abrimos o arquivo, aí esse arquivo foi aberto, depois vai ser fechado, erro ao abrir o arquivo de entrada, né? Nosso arquivo de entrada. Depois, vamos criar aqui, deixa eu só mudar a ordem. Só copiei para cima, para ficar na ordem de abrir o arquivo de entrada, arquivo de saída. Arquivo de saída foi criado, ok? Arquivo de saída foi criado. Depois que o arquivo de saída foi criado, a gente vem aqui no reader, aqui. Reader não é reader, a gente não está lendo, a gente está escrevendo. Gzip writer. Ok, a gente está escrevendo, e aqui a gente está escrevendo um novo arquivo, né? A gente não está descompactando, a gente está compactando. A função é compress file. Então aqui, em vez de ser new reader, é new write, ok? Porque é a mesma lógica, o gzip trabalha de forma parecida, ok? Então você pode ler ou escrever. Escrever, você está escrevendo um arquivo compactado, lendo, você está descompactando. E aqui a gente não vai utilizar a new write, a gente vai utilizar a new writer level, ok? Que é para garantir que o gzip vai compactar para esse arquivo de saída da melhor forma possível, assim, o mais comprimido possível. E aí, para isso, a gente passa um segundo parâmetro chamado gzip.bestCompression. A gente vai fazer isso e eu vou criar arquivo gzip, ok? E eu vou compactar. Então aqui a gente tem leitura do arquivo de entrada, a criação do arquivo de saída, criação do gzip escrita desse arquivo compactado. Depois a gente tem aqui o io copy, que vai copiar o arquivo que a gente criou aqui, né? Não é o arquivo que a gente criou, e dentro dele vai jogar o infile, ok? É aqui. A gente vai jogar o infile para dentro do gzip writer, e o gzip writer já está aqui esperando o quê? Esperando esse arquivo de entrada para poder gerar uma cópia, ok? Uma cópia comprimida aqui nesse arquivo de saída. Já está feito aí a nossa função de compressão. Justamente testar o nosso projeto, né? Vamos executar aqui. Vamos gerar o nosso build. A gente tem alguns erros aqui, ó. O undefined fmt.erro é porque não é fmt.erro, é fmt.erro f. Essa é a sintaxe correta. Aqui foi porque eu utilizei a sintaxe errada. A gente utilizou em algum outro local? Não. Ok.
linha 35. Linha 35. Ok, eu não estou atribuindo valor a variável nenhum aqui. Então é só igual. Não tem variável aqui, eu não estou utilizando, não tem atribuição de valor. Só estou recebendo o erro de tratamento do Go aqui. Então é só igual. Então vamos lá, comprimiu, normal. Ok, e aí agora a gente executa o nosso projeto. Executando o nosso projeto, eu quero, opção 1, comprimir, dou Enter, nome do arquivo, teste.pdf, dou Enter, nome do arquivo de saída, vai ser o teste-c.gz, lembrando disso, .gz. E é isso, ele criou aqui, ó, meu arquivo comprimido. Só que ele criou meu arquivo comprimido e eu não sei, comprimiu? Não sei se comprimiu, não dá pra saber. E aí a gente vai fazer justamente isso, a gente vai fazer uma melhoria. A gente vai colocar para ele informar, para o cara, pô, comprimiu ou não. Então, para isso, a gente vai fazer aqui uma função chamada func getSize, ok? Pode ser getSize. Vou botar getTamanho, meu amigo, que não é BR. E aí vai receber filename, ok? Que é o quê? Que é um string. E aí a gente vai retornar o quê? A gente vai retornar um float, ok? Um float 64 e um erro, ok? Vai retornar um erro, eu tenho que copiar aqui isso, porque meu teclado não tem chave. Então, a gente tem aqui a getTamanho, que basicamente é uma função que vai receber um file name, e a partir desse file name ele vai retornar quantos mega esse arquivo tem, só para que a gente entenda. Então, a gente, file info aqui, só para a gente ter essa informação do arquivo, sistema operacional, e a gente vai pegar os status desse file name aqui. Então, o OS ele é muito bom para você trabalhar. Por que o Go ganha tanto sucesso? Porque as pessoas utilizam muito para fazer manipulações a nível de servidores, a fazer manipulações em memória, manipulações em rota, porque existem bibliotecas, existem libs muito poderosas que te dão recursos muito interessantes para manipular o sistema operacional, para manipular entradas, para manipular a rede. Então, o OS é um exemplo desse. A gente pegou informações desse arquivo de forma simples e rápida aqui, ok? E aí a gente vai ter novamente um tratamento de erro, só para garantir que esse arquivo aqui ele existe, alguma coisa assim, erro ao obter dados do arquivo, ok? Dados do arquivo, e aí a gente vai retornar o que? A gente vai retornar um return, o que a gente vai retornar? Um float 64, foi o que a gente disse para a função que a gente ia retornar, então a gente vai converter ele nisso, então a gente vai ter o file info, e a gente vai capturar dele o size, ok? Então vamos capturar o size desse arquivo, a gente vai capturar o tamanho e aí a gente vai fazer uma conversão. E a gente vai dividir por 1024, ok? Aí a gente teria de byte para kilobyte, só que a gente quer em megabytes, ok? Se fosse em giga e etc, você ia adicionando aqui 1024, porque esse é o padrão que se trabalha. Então a gente vai vir aqui, float, não, é aqui, por isso que estava errado, é aqui, ok? Então convertemos o tamanho em um float e depois dividimos ele pelo valor que a gente precisa converter. E aqui é new, ok? Que é o erro, um erro vazio, só vai retornar erro se cair aqui, ok? Então a gente tem aqui o get tamanho para a gente poder justamente dizer para o usuário qual o tamanho desse arquivo. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro da nossa função, antes da gente retornar sucesso, a gente vai vir aqui em reduction, que é o tanto que reduziu, a gente vai declarar ela e inicializar ela. Então a gente vai colocar em porcentagem, ok? De 0 a 100% para a gente ter essa noção. Então a gente vai ter o compressed size, compressed size, quase não sai essa informação. E a gente vai ter o original size. Todas essas informações multiplicadas por 100, ok? Então a gente só está escalonando para porcentagem e a gente precisa obter esses dois valores aqui. O primeiro valor é o compressed size, valor comprimido, ok? E aí a gente vai, mesma coisa, sempre, erro, porque a gente vai utilizar uma função. Então, para utilizar essa função, ela vai retornar o erro que a gente colocou aqui, ok? Então, a gente vai colocar o get tamanho, e no get tamanho, a gente vai passar o nosso compressed, então é o output file, ok? Nosso output file aqui para ela. E a gente pode fazer o que? Tratamento de erro aqui, novamente. Porque se der erro ao calcular tamanho, arquivo de saída, ok? E aí a gente vai pegar, fazer a mesma coisa pro original size. Só que o original size é o input file, ok? Input file, esse é o nome do arquivo? Input file,
E eu vou calcular o tamanho do arquivo de entrada. Então a gente tem original size, compressed size, original size, tudo aqui. Então a gente já tem o valor da redução. Então a gente já tem o valor da redução, FMT, e aí a gente vai printar isso para o nosso usuário. Pode mandar aqui um print ln, e aí a gente vai colocar arquivo original é igual. Aqui a gente tem uma coisa interessante, porque a gente vai colocar uma porcentagem, a gente já tinha feito isso, só que a gente vai indicar que o arquivo ele tem até 2 casas decimal e ele é do tipo float, ok? E a gente vai botar um MB aqui de megabyte para o usuário entender, e é basicamente isso. A gente vai agora passar o arquivo original size. E aí a gente vai fazer isso aqui 2 vezes, arquivo comprimido, vou botar aqui maiúsculo só para... Mesma coisa, só que aqui é o compress. E aqui a gente vai ter que é porcentagem, ok? Esse número que a gente está... O MB não existe, né? Acabei de falar que é porcentagem, coloca o MB. O arquivo reduziu esse tanto, né? Então a gente pode colocar aqui que é redução. O arquivo reduziu é redução. É o código em inglês, português, é a lambança, é isso aí, meu amigo. A gente gosta de código ruim. Quer código bom, vai lá no Guanabara. Aqui vai pro foguetinho, pra Rocket City, vai pra outro lugar. Aqui é assim mesmo. E aí a gente indicou aqui quantos por cento esse código foi comprimido. Gerar novamente. Olha aí, ó. Sempre é bom assim, quando dá um errinho ali, que é pra dar aquela dinâmica. 58. Ok. Percebo o erro. O erro é de pensar com a sintaxe de outra linguagem e querer executar aqui. Não existe isso aqui. Ok? File name, string só na frente. Aqui já tá a tipagem, então eu tô pensando como TypeScript, esquecendo que eu tô em Go. Mas é isso. Acabei de fazer aqui a função. Vamos buildar. Ok, agora sim, entrou dentro da função e aí ele já nos mostrou mais erros. 59. Aqui. Ok, é atribuição. Porque aqui eu tenho essa variável sendo atribuída. Acho que todos os outros é decorrente desse. Ok, 61. Eu não estou retornando valores suficientes. Eu estou falando que eu vou retornar um float e um erro. E aqui eu só estou retornando um erro. Então o correto seria eu botar aqui um valor qualquer aqui aleatório. Ok? Então estou retornando um erro agora. E um número qualquer. Só para indicar que deu erro. Nosso binário foi gerado. Eu vou apagar o arquivo anterior que a gente comprimiu. Só para não ter problema. E aí eu vou executar o nosso binário. Então comprimir nome do arquivo. Teste.pdf, informe o nome do arquivo a ser comprimido, teste-c.gz, e aqui a gente teve a nossa saída. O arquivo original tinha 0.13 megabytes, o arquivo comprimido 0.11, ok? E a redução foi de 15%, ok? A redução foi de 15% aqui, significativa, não é tão boa, mas ok. A gente percebeu que a gente teve um erro aqui, ó. Ele não substituiu a variável no local exato. E a gente utilizou print ln. E o certo é print f. Okay? Que aí a gente vai conseguir passar parâmetros para dentro dessa função. Já que é printf, a gente tem que vir aqui e colocar um /n. Só para garantir que ele vai quebrar a linha. Porque o print ln quebrava a linha pra gente. E aqui a gente não tem essa quebra de linha. Mas a gente viu aqui que a gente obteve os 15%. E essa formatação aqui vai acontecer aqui, ó. 2 números após a casa decimal. Ele vai formatar isso aqui de forma adequada, ok? Então a gente pode vir aqui, só para ficar mais esteticamente mais arrumadinho, e fazer isso aqui. Só para a gente ter nosso cálculo de saída bonitinho, tudo adequado, ok? Então a gente pode sair aqui. E basicamente a gente tem o arquivo comprimido e a gente teve a porcentagem de compressão ali. Agora a gente vai fazer a descompressão. A descompressão vai ser muito parecida com o sistema de compressão, só que ao contrário, né? A gente aqui, o que vai mudar? No lugar do new writer level, a gente vai utilizar o new reader. A gente vai ler esse arquivo agora. Então eu vou deixar como desafio você fazer o descompress file, ok? Eu vou botar aqui agora o código aqui, eu já fiz isso, mas o que eu vou fazer é jogar aqui e vou deixar esse momento aqui de pausa para você desenvolver o seu próprio Descompress File como desafio para que você coloque em prática e entenda. Por quê? Porque a gente já viu tudo que é necessário. A gente já tem a abertura do arquivo, a gente tem como criar o arquivo e a gente sabe que o New Writer escreve e o New Reader você vai fazer o processo de descompressão aqui utilizando o gzip, ok? Então eu vou copiar o código aqui agora, mas você já vai saber como fazer, você já vai ter noção. E esse é o nosso código. Eu vou explicar. A gente tem o infile. Abrimos esse arquivo, ok? O arquivo de entrada.
que a gente está descompactando, que nesse caso é o .gz, ok? Depois disso a gente vai pegar e vai descompactar ele, vai pegar o WinFile, que é esse arquivo que a gente recebeu, e vai ler ele, é um arquivo zipado, e a gente vai ler ele para um formato normal, ok? Vamos criar um arquivo de saída e depois vamos jogar esse arquivo que foi lido a partir do zíper para o nosso arquivo de saída, e aí arquivo comprimido com sucesso, ok? A gente pode executar aqui o código e depois executar o nosso binário. E aí a gente tem comprimir, descomprimir e sair. Todas as opções funcionando. A gente testou, viu que a nossa compressão do PDF obteve... Vamos testar de novo para a gente ver se o texto vai imprimir de forma correta. Então teste.pdf e o arquivo de saída c.gz, só para teste. E aqui a gente teve a nossa formatação bonitinha, porque a gente utilizou agora o print F, em vez de print F clássico lá do C, em vez de print LN, que quebra a linha, ok? Então a gente tem aqui, ó, nossa compressão de 15%. E aí a gente tem finalizado nosso código. Eu vou deixar aqui no link o repositório do GitHub para que você veja esse código, reveja, entenda um pouco do Go. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que você tenha gostado disso. Foi uma experiência bem interessante para mim desenvolver em Go, porque me lembrou lá atrás a linguagem que eu aprendi em 2014, há 10 anos, né? Eu aprendi C, então me fez voltar lá os meus primeiros códigos e entender um pouco aí, rever com vocês conceitos como ponteiro, como é que funciona uma linguagem estruturada, diferente do que a gente está tão acostumado. É muito interessante o paradigma, dá para utilizar em muitas coisas. A gente utilizou um projeto básico só para que você entenda como é que funciona, entenda os principais comandos, as principais funcionalidades, entenda ali de maneira geral. É claro que você pode aplicar, por exemplo, uma arquitetura de software diferente dentro desse projeto, você pode criar rotas, você pode desenvolver API REST. Eu fiz isso apenas para que você entenda como é que funciona o Go e que você tenha os primeiros passos e tenha interesse, crie interesse pela linguagem, que é muito interessante e vale a pena ser estudada. Talvez não como primeira linguagem, como linguagem principal, mas vale muito a pena saber a respeito do Go, entender como é que funciona e começar a ter os seus projetos, desenvolver nela, porque é muito interessante. Eu comecei com C, então o Go para mim é muito parecido, é muito igual, vale muito a pena. Se você já sabe C, vem para Go, participa, trabalha ali, desenvolve projetos pessoais, porque é muito parecido, é muito interessante. Eu me surpreendi com o quão parecida Go é com C. Então tudo aquilo que eu aprendi em C, tudo aquilo que eu já tinha de background, serviu para entender a linguagem de C, entender a linguagem de Go, entender a sintaxe, entender como é que funciona o paradigma. Então foi bem interessante, curti a linguagem, muito boa, interessante, tem um desempenho legal, então provavelmente vou utilizar em algum projeto futuro, algum projeto pessoal, ou quem sabe num futuro trabalhar profissionalmente com Go. No momento eu trabalho com TypeScript, mas é sempre bom entender e aprender novas linguagens. Não se prenda a uma linguagem específica, não se prenda a um paradigma específico, flutue entre outras linguagens, tenha o seu domínio, domine a sua linguagem, saiba o que você trabalha, mas tenha a capacidade de olhar outras linguagens e desenvolver aplicações em qualquer uma. Não se limite à ferramenta, né? Opere qualquer ferramenta com maestria. Então espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui, curte, faz tua maracutaia aqui e até a próxima.